boa tarde, meu nome é Luiz Catarino. Então vamos dar sequência aqui às nossas aulas da Delta. Hoje nós estávamos fazendo sobre essa placa, a placa analógica, né, pessoal, da DVP 06XA. E nós tínhamos feito na aula passada várias, né, a gente tinha na última aula já configurado os quatro canais, que é o canal 6, 7, 8 e 9. E eu coloquei para testar aqui os nossos canais, né? Só para vocês terem uma ideia, eu simulei aqui o programa, né? Coloquei aqui já, como explicado anteriormente, comunicação setting, né? E aí estou rodando aqui a IHM, né? Queria colocar para vocês verem aí a IHM, né? Então a gente está fazendo essa parte aí da IHM. Eu coloquei um valor aqui, o valor da resolução de que vai de 0 a 2000. Lembra que nós fizemos aqui referente a isso, que a nossa placa ela entende de 0 a 2000, né? Isso para a primeira entrada analógica, que é de 0 a 10 volts, mais ou menos menos de 10 volts até mais 10 volts. Então ela vai de menos 2000 a mais 2000. No nosso software nós colocamos então essa resolução como, né? Colocamos 2000 e 0, sempre lembrando que os primeiros dois aqui é resolução, a divisão por pontos, e depois a minha. Então quando eu coloco aqui um valor, né? Se vocês verem aqui, ó, o canal 6, então eu coloquei o valor de 1000 aqui. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Change Present, coloco 500, né? Como vai de 0 a 2000, então ele faz a conversão para mim aqui, né? Desse ponto aqui. E aí eu consigo ver dentro da minha HM quanto que isso representa em graus, né? Então seria 100 graus, né? Porque 0 seria 0, o conversor da minha bolacha, ele trabalha de 0 a 400 graus. Então eu colocando 0, ele vai me dar 0 de temperatura aqui no canal 1, que eu estou fazendo aqui o canal 1. Se eu colocar aqui 2000, ele tem que me dar os 400, né? Então se eu colocar aqui 2000, que é o máximo da minha resolução para mais, ele tem que me dar os 2000, né? Que são os 400 volts aqui, ó, né? Que são o quê? São isso daqui, ó, né? A minha unidade de engenharia. Eu coloco 2000 aqui, ele vai me dar o quê? 400 graus. Se eu olhar lá, ó, deu 400 graus. Isso daqui, gente, eu fiz a divisão lá. Eu coloquei um 0 a mais, por quê? Para ajudar nisso daqui na resolução, para me dar ponto, né? Porque senão eu não consigo. Se eu olhar aqui, ó, vou lá no software, né? Então eu estou aqui no Adobe Software. Então o que eu fiz? Eu coloquei aqui para 3, aqui eu coloco para 1, então ele vai de 0 a 999, né? Como a gente é de 0 a 400, de 0 a 4000, de 400, né, mas aumentando para dar o ponto, então ele vai me dar isso daí. Então lá o que eu tenho lá, né? Eu tenho essa de 4000 aqui, de acordo com a minha resolução que eu coloquei aqui, né? E aí a gente consegue fazer isso daqui. Se eu colocar aqui na outra entrada, lembrando que essa entrada aqui, ela é de 0 a 20 mA, e ela vai de 0 a 1000. Se a gente for lá ver na nossa resolução, para miliampere, que mais vai de menos 20 mA a mais 20 mA. A resolução seria de menos 1000 a 1000, né? Que é o range lá na minha divisão, né? Então o que nós fizemos aqui? Nós colocamos de 0 a 1000, porque os primeiros dois blocos é a resolução, depois aqui é a unidade de engenharia. Aqui vai de 0 a 50. Porque é aquele conversor que eu tenho da Conexel, que eu mostrei para vocês em aulas anteriores. Então se eu colocar aqui, né, vai de 0 a 1000, se eu colocar aqui 500, ele tem que me dar 25 graus, né? Então ele vai me dar uma resolução aqui, ele tem que me dar 25 graus, né? Então se eu olhar lá na minha, aqui no meu, ele tem que dar 25 graus, ó. Me deu 25 graus. Se eu colocar os 1000, ele tem que me dar o que? Os 50 graus que eu pedi, né? Então ele tem que me dar aqui, ó,
500, que olhando lá vai ser os nossos 50 graus, né? Então aqui essa parte aqui tá funcionando. A mesma coisa no canal 8. Se eu colocar aqui, né, 2000, é a minha resolução máxima, porque o meu terceiro canal, lembra que ficou para tensão, só o canal 2 era para corrente. Então, olha lá, ficou meus nossos 400. Essa aula aqui, gente, eu vou ensinar vocês hoje a fazer o quê? Eu vou ensinar vocês hoje a fazer o nosso de zero aqui, que seria o nosso, a nossa resolução de quê? Essa saída de 0 a 10 volts, né? Que vai de 0 a 10 volts, que vai ser de 0 a 4000 e de 0 a 20 mA, que é a nossa saída aqui dos nossos dois canais, que é o CH5 e o CH6, que seria o que? Seria o registrador 10 e o registrador 11. Para vocês entenderem isso daqui, pessoal, a gente tem que fazer uma coisinha. É um pouco diferente da de entrada, tá? Não é a mesma coisa do que o outro. Eu vou dar um copy aqui. O de saída ele muda um pouquinho. O que eu tenho que fazer aqui? Primeira coisa, eu tenho que fazer um bloco SCLP. Então eu vou colocar o que aqui, né? Eu vou colocar uma memória aqui de acordo com a minha necessidade. Então essa memória que eu vou colocar aqui seria o source de valor. Esse source de valor, para mim, seria em resolução. Resolução por pontos, né? Depois teria os parâmetros e o destino para onde ele vai. Na verdade, esse source ele seria o que? Na verdade, ele seria o meu de 0 a 100%. Então, imagina que eu quero aqui na minha IHM, eu quero que na minha IHM aqui, eu coloque aqui 100%. Então, esse valor aqui vai ter que me dar o que? Na primeira saída, ele é analógica, ele é de 0 a 10. Na segunda, seria de 4 a 20. Foi como a gente fez lá nas outras aulas, né? Se a gente olhar aqui, ó, foi o que a gente fez lá no PDF, lá no nosso ponto lá. Quer ver? Aqui, ó. Então, o nosso primeiro é de 0 a 10, o CH5, e o nosso segundo aqui seria de 4 a 20. Então, e todos eles são de 0 a 4000. Então, o que eu tenho que fazer? Eu colocar 100%, ele tem que me dar 10 volts. Se eu colocar 0%, ele tem que me dar 0 volt, tá? Na saída da placa. A mesma coisa aqui. Eu colocando 100%, ele tem que me dar 20 mA, né? Vou apagar aqui. Ele tem que me dar 20 mA. Eu colocando 0, ele tem que me dar 0, né? Ele tem que me dar aqui 0 mA nos 4000. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vamos fazer essa parte aí. Então, eu tenho que colocar isso aqui na memória que eu vou usar. Qual que é a memória que eu coloquei aqui? Eu coloquei uma D86, só que não pode ser uma D86. Ela tem que ser o que? Uma memória retentiva. Porque esse valor vai ficar comigo. Então, eu vou colocar aqui uma D408. Quando eu colocar uma D408 aqui, o que acontece? Esse valor vai ficar sempre gravado na minha memória. Então eu vou colocar uma D408, mesmo que eu desligue a minha energia, ele não vai perder esse valor. Isso seria a D408, tá? A D408, o segundo, que é de 0 a 20 mA, eu vou colocar aqui uma D410, que está no range lá referente às memórias retentivas. Eu dou um salve, dou um compila, tá? Então ficou as duas aqui, 408 e 410. E eu mando lá para minha HM. Quando eu mandar para minha HM, eu preciso fazer o que? Eu vou aqui no meu software e vou dar um boot de novo aqui, ó, no primeiro ciclo de scan. Ele vai contar um tempo, né? Então aqui é uma lógica que eu vou contar um tempo. Vou contar 10 segundos e eu estou chamando aqui a tela 2. Eu chamo a tela 1, que é a tela do meu, e a tela 2. Então isso daqui já está funcionando. Lembrando que o range, né? Então do D408 até o D599 são memórias retentivas. Memórias que não precisam
elas não perdem o valor quando eu desligar o CLP, porque a bateria do CLP vai segurar elas. Então eu venho aqui, eu faço eu coloco aqui o valor, ó, D408, né? Eu dou um Enter. Aí eu vou colocar as divisões por pulso do que eu quero. Então eu vou começar com qual? Eu vou colocar aqui, ó, no D, pra gente fazer essa parte aqui. Eu tinha colocado canal 1, canal 2, valor máximo. Vamos começar aqui, ó, a partir do D100, tá? O D100 vai ser a nossa saída analógica. Aqui não, vai ser na verdade aqui, ó, o D86. O D86 vai ser essa nossa primeira saída analógica. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar aqui D86. Então ele vai ser a minha saída. Então aqui eu vou começar com D80. D80 vai ser o meu primeiro canal, ó. Vai ser o canal de saída C4. Com o D86 eu vou montar aqui mais aqueles moves, né? Então eu vou dar um copy aqui, vou dar um paste, e aí eu venho fazendo meus moves. Vou fazer o meu move aqui, meu primeiro move, aí eu dou um copy, e aí eu dou um paste, dou um outro paste, dou um outro paste. Aqui é o contrário da de entrada, tá? Na de entrada analógica, a gente começa primeiro com a resolução, divisão por pulso, o nosso range, e depois nós vamos para a unidade de engenharia. Aqui é o contrário, primeiro vem a unidade de engenharia, depois vem o pulso. Então a nossa primeira entrada de engenharia vai ser o 100, né? Então vai ser 100 e o segundo vai ser 0. E o terceiro vai ser o meu máximo valor de unidade da nossa resolução, que lá o que é? É os 4.000. O que seria esses 4.000, gente? Vou mostrar para vocês lá de novo, ó. O meu 4.000 seria isso daqui, gente, ó. É o meu range da minha saída analógica, ó, DA, digital analógica, né? Aqui seria AD, analógica digital, que seria minhas entradas, e o DA seria digital analógico. Então eu estou formando um sinal digital para transformar em analógica, que seria de 0 a 10. Então meu digital data range seria de 0 a 4.000. Então fazendo isso, eu vou colocar aqui de 0 a 4.000. Aí aqui eu vou colocar o meu D81, tá? Aqui é o meu valor máximo, né? Meu valor máximo de unidade de engenharia. O meu D82, que será o meu mínimo valor de engenharia, 0%. Vou colocar meu D83, né, que vai ser o meu valor máximo de resolução, 4.000 pulsos, e o meu D84. Aí eu pulei o 85 para não dar conflito e já iniciei aqui no 86. Fazendo isso, gente, o que acontece? Eu vou copiar isso aqui, ó. Só pra gente, vou copiar. Eu vou colar aqui, ó. O que ele se refere nisso? Então a gente está tratando o canal CH5, que ele é o que, né? É a minha saída, né? Seria a minha saída analógica de 0 a 10 VCC, né? Então como tá aqui. E aqui seria o que? Seria o acionamento de alguma coisa. O acionamento de alguma coisa. Imagine que a gente está usando aí por um inversor de frequência, tá? Um inversor de frequência, tá? Esse daqui nós estamos usando para um inversor de frequência. Então nós vamos fazer ele rodar de acordo com a sua velocidade de 0 a 100%. Então aqui seria o nosso primeiro, né? De 0 a 100%. Aí eu vou dar um copy aqui, né? E vou colocar aqui o colar. E aqui seriam as divisões por pulso, tá? Então eu vou lá, vou dar um aqui, ó, colocar ele lá, né? E aí o que a gente precisa fazer agora? Agora nesse ponto a gente precisa fazer o seguinte. Aqui agora nós precisamos colocar isso dentro do registrador, né? Então a gente vai fazer o que? A gente vai fazer um to, porque lembra, aqui o to, aqui a gente escreveu, o primeiro to
foi para configurar o que seria minhas analógicas, tanto de entrada como de saída. E o from é para tirar do registrador o valor. Por quê? Porque como eu coloco um sinal no de entrada, né? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo, né? Como eu coloco um sinal de entrada aqui, ó, né? Vou colocar aqui um DVP. Então, como eu coloco aqui um sinal de entrada, né? Eu coloco aqui um sinal de entrada nele aqui, ó. Aqui eu coloco um sinal de entrada. Então eu tenho que depois puxar de dentro do registrador que está aqui dentro. Eu preciso puxar isso daí de dentro. Mas no caso da nossa saída analógica é o contrário. Eu não preciso puxar de lá de dentro. Por quê? Porque eu vou enviar o sinal da minha placa aqui para fora. Então eu tenho que dar o quê? Eu tenho que registrar isso dentro do meu registrador. Que registrador? O 10. Eu preciso escrever no 10 aqui, ó, o valor que eu quero. Mas esse 10, ele só entende o quê? Ele só entende resolução. Então vai ser de 0 a 4000. Então o que eu tenho que fazer aqui? Para vocês entenderem melhor, ó, eu vou fazer aqui. Então aqui, ó, eu preciso escrever ele dentro do meu CLP. Então eu tenho que fazer um to. Então eu vou escrever isso dentro do meu registrador. Lembrando que a primeira coisa é o número especial que o módulo tem. Qual que seria o número, né, gente? Lembra? A próxima placa aqui seria posição, tirando a cabeça que a CPU começa. Posição 1 seria 0, posição 2 seria 1, posição 3 seria 2 na cartela, né? A posição 3 fisicamente seria o 2 e aí sucessivamente. Então a gente vai ter que escrever isso. Então o primeiro que eu vou escrever aqui vai ser 0. Então é o 0 que eu quero. Então a minha placa está na posição 0, que é o que? Tirando a CPU, a próxima posição ao lado da cartela da CPU é a posição 0. Depois eu vou escrever o que? Eu vou escrever nele aqui o número da CR, o registrador que eu quero enviar o sinal. O meu registrador aqui é o 10. Então aqui, ó, canal 5 é o 10. Então eu vou escrever 10 aqui. Então no meu CLP eu vou escrever 10. Então eu escrevo 10 aqui. E agora sim, aqui eu vou colocar o que? A resolução que eu quero, que é o D86. Por quê? Porque ele vai me mandar aqui, ó, uma resolução de 4000 pulsos. Então ele está me dizendo para rodar aqui a 100%. Tá vendo? Ele está me mandando rodar isso aqui a 100%. Então o que eu faço? Eu tenho que usar isso daqui, o D86. Eu vou escrever dentro do meu registrador para quê? Para que na minha placa aqui, eu dizendo lá no registrador, ó, 4000 pulsos, ele vai falar, ó, então eu vou mandar 10 volts. Ó, eu mandei 2000 pulsos para o meu registrador 10, né? Pelo to. Então o que ele vai me mandar? 5 volts. Ah, eu mandei 1000 de resolução dentro do meu registrador 10. O que ele vai me mandar de tensão aqui? Vai me mandar 2,5. E aí vai, né, gente? E aí vai. Então eu preciso fazer isso. Aqui o N, sempre lembrando que é quantas words eu quero escrever isso dentro do meu registrador. Eu quero trabalhar com 16 bits. Então eu escrevo 1. Escrevo apenas 1 aqui. Escrevendo isso daqui, o que vai acontecer? A gente dá um salve, dá um compila aqui e a gente já faz o teste dessa parte aqui, né? Então aqui, ó, né? Então aqui, ó, já deu os meus 4000, né? Deu 86, 4000. Se eu digitar ele aqui, ó, maior canal 80, né? Ah, isso aqui tá errado, gente. Aqui é 80. Aqui eu tenho que pôr 81, ó. Aqui não pode ser 80 não. Aqui tem que ser 81, tá? 81. Começa com o meu primeiro valor de unidade de engenharia. Se eu for lá no meu D80, meu D80 não pode ter nada. D80 não é o canal 5, tá? Eu vou deletar ele aqui. Ele não é o canal 5. Eu volto ele aqui, tá?
E aqui eu vou dar um salve. Vou dar um salve e vou dar um compila, né? Então, aí, agora eu tô com 0. Então ele não poderia me dar 4.000, por quê? Porque eu coloquei 0 aqui. Aqui seria aqui, né? Porcentagem de rotação do meu inversor. Rotação do inversor, né? Então esse vai ser o meu, que está aqui onde? Na tela da IHM. Então isso vai ser o nosso, né? Então eu dou um salve de novo, um compila. Na verdade ele deu erro lá, gente, por causa disso daqui, tá? Deu 4.000 aqui, ele tem que dar 0. Agora se eu for lá na minha IHM, né? Venho aqui, vou fazer aqui e vou colocar o que? Vou colocar aqui, ó, 10 volt, né? Vou colocar aqui, eu tenho que colocar aqui 25%. 25% de 4.000 tem que me dar 1.000. Então eu vou colocar aqui 25. Vou escrever 25 aqui, dei enter, né? Ele tem que me dar 250, né? Aqui deu 250. Ah, ele vai me dar os 4.000. Aqui não pode, gente. Aqui não pode ser. Vamos voltar aqui. Então eu não posso ter ponto e vírgula aqui, ó. Vamos voltar. Então eu vou fazer aqui, ó. Aqui não pode ter. Eu tenho que ter aqui, ó, 0. Ele vai até 99. Então aqui tem que ser 0. E aqui tem que ser 0. Depois a gente faz um limitador disso, né? Desculpa, gente. Aqui tem que ser 3 e aqui tem que ser 0. Então eu não posso colocar aqui. Então eu dou um salve, dou um compila. Eu não tinha testado isso antes, gente. Estou fazendo com vocês agora, a primeira vez, ó. Aí, vou chamar lá a tela inicial. Vou dar aqui um set on, só para minha tela chamar, e ela vai funcionar. Vai contar os 100 segundos, vai chamar a minha tela principal. Ó, então aqui eu tenho que colocar 25. Dou um enter. Aí se a gente voltar lá, ele tem que me dar o que? Ó, 1.000. Tá vendo? Então não pode ter ponto lá, tá? Não pode ter ponto porque ele trata de um sinal de 0 a 100, né? Aí a gente pode colocar um limitador aqui depois, com o tempo. A gente pode colocar um limitador, ó. Vou colocar, então, a minha placa aqui, ó. Minha placa aqui vai de 0 a 4.000, né? Lembra lá? Ó, vai de 0, a saída aqui de 0 a 4.000. De 0 a 10 volts, 0 a 4.000. Então eu tô mandando 25%, seria 1/4 desse sinal. 1/4 desse sinal é 1.000. Vamos mandar 50%, gente? Né? Tem que dar 2.000. Ó lá, 2.000. 2.000 pulsos. Vamos mandar 3/4 desse valor, 75. Vamos mandar 75. Ó. Dou um enter. 3.000. Ó, meu motor vai rodar 100% agora. Quero que ele rode 100%, ó. Né? Ah, ele não. Ah, deu excedido porque. Pera aí, gente. Ah, ok. Aqui não pode. Tem que tirar um. Ó, deu um enter. Olha lá, 4.000. Eu não posso pôr 101 aqui, porque na verdade a gente pode fazer depois um limitador para isso daqui, tá? A gente faz um limitador, né? 101. Ele vai dar os mesmos 4.000. Até que valor? Até 999. Até 999, ó, ele vai me dar 4.000. Se eu digitar de 101 até 999, ele vai me dar 4.000. Se eu digitar lá, ó, vou mostrar isso para vocês, ó. Vamos ver aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, 999, ó. Quanto que ficou? Vamos lá ver. O nosso software vai ficar os 4.000. Tá vendo? Ó, 999, 4.000. Por quê? Porque é o maior valor. E o que a gente pode fazer para isso? Para isso não colocar 999. A gente pode colocar uma faixinha aqui e dizer assim, quando a gente faz um move, né? Faz uma faixa aqui, uma D qualquer, e fala assim, acima de 101, né? Até 100, beleza. Acima de 101, você não desloca esse valor para dentro dessa memória. Você não desloca isso para o SCLP. E aí ele mais escreve fala assim, ó, colocar valores abaixo de 100.
de 100%, né? Colocar valores abaixo de 100%. A gente pode fazer isso, ó, 4.000. Se eu colocar aqui 90%, ele vai ter que 90%, ele vai ter que me dar aqui um valor, ó, 3.600. Vou pôr 80%, ele vai ter que me dar um valor de 3.200, né? Vamos ver? 3.200. Aí 70 também é a mesma coisa. Se eu colocar 70%, ele vai ter que me dar 2.800. Porque é os valores, 2.800. E aí vai, né? E isso aqui é impulso. Mas se você olhar lá na frente depois, pessoal, se você colocar o multímetro aqui, ó, você colocar o multímetro aqui no AG, a ponta preta, colocar a escala do seu multímetro em DC e colocar aqui no tensão do canal 0 aqui, FO0, vai ter que dar 10, vai ter que dar aqui no caso 7, vai ter que dar 7 volts, né? Então vai ter que dar 7 volts. Aqui vai dar 7 volts, aqui daria, se eu colocar 50, daria 5 volts, né? Então tem que ter lá 5 volts na minha saída e funciona assim. Espero que eu tenha ajudado a vocês, né? Sei que essa aula ficou um pouquinho grande, mas eu vou fazer depois o de corrente com vocês. E a gente vai ver a mesma resolução do canal CHC. Nós vamos fazer essa aula de novo, só que bem mais rápido e a gente vai entender. Tá bom, gente? Então espero que vocês tenham entendido aqui essa aula de como transformar, né? Então, para você jogar, para você acionar uma entrada, você precisa colocar um ponteiro. Né? Um ponteiro não, desculpa, ponteiro é de Siemens. Você tem que colocar o movimento to, né? Então o to vai te ajudar nesse ponto para você conseguir aí, aqui ó, a gente coloca isso aqui, né? Copiar. Aí a gente coloca aqui ó, colar, né? Então esse é o canal que a gente vai usar, né? Então a gente pode usar isso daqui para chamar, porque a gente precisa escrever no registrador. Aqui seria no primeiro canal, no registrador 10. Espero que eu tenha ajudado, né? Deixe seu like, também sininhos de notificações, se inscrevam no canal, divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conhecem, do técnico, tecnólogo, formação continuada. O nosso objetivo é familiarizar vocês com a ferramenta aí, com a ferramenta da Delta, né? E como usar essa placa, essa DVP-06XA, que é muito comum você ter que colocar mais expansões aí. E sempre lembrando, a prática faz o mestre, né? Então pratiquem bastante, né? Estudem bastante para que vocês fiquem bom, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima aula.